Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ecologia, a questão de cadeia e teia alimentar. Vejam, observem, quando a gente fala em relações, de cadeia e de teia, na verdade essa relação ela é baseada na questão de alimentação. Então, essa questão de alimentação, ou a gente fala numa cadeia trófica, porque vem dessa palavra, do grego trófos, que significa alimento. Então, essa relação que existe sempre na cadeia ou na teia alimentar, ela está relacionada na questão de como os indivíduos vão se relacionar dentro de um ambiente na questão da alimentação. Então, um exemplo bem tranquilo, bem fácil, é a questão das cadeias, por exemplo, no epinociclo. O epinociclo é um ambiente terrestre. Então, eu poderia ter o capim. Quem se alimenta do capim? No meu exemplo aqui, eu vou colocar o gafanhoto. Então, o gafanhoto, ele vai se alimentar do capim. Quem se alimenta do gafanhoto? O sapo, por exemplo. Quem come um sapo? Uma coruja. Quem se alimenta da coruja? A coruja, geralmente, nessa cadeia, ela vai estar no topo. Então, no caso, quando ela morrer, ela vai sofrer a ação dos fungos e das bactérias, ou seja, os agentes que nós chamamos de agentes decompositores. Então, no caso, a minha cadeia aqui, ela está disposta no produtor. Por que chama produtor? Porque ele está produzindo o próprio alimento. São os indivíduos fotossintetizantes. Eles sempre iniciam a cadeia, eles são a base da cadeia. Por quê? Porque eles, por fabricarem a própria energia, eles acabam concentrando a maior quantidade de energia neles. Então, por isso que eles sempre estão na base dessa cadeia. Depois dos produtores, nós temos os consumidores. Então, geralmente, o herbívoro, que se alimenta direto do produtor, é o consumidor de primeira ordem ou consumidor primário. Depois, os carnívoros são os consumidores de segunda ordem. E, no caso, eu posso ter aqui, no caso da minha cadeia, consumidor de terceira ordem. Se nós observarmos aí, eu não vou poder ter uma cadeia alimentar muito extensa. Por quê? Porque a energia, a transferência de energia, ela é unidirecional e ela é limitada, ela é perdida. Porque eles vão gastar aí com a reprodução, com o ato da caça, enfim, com as suas atividades. Então, essa energia, ela é limitada. Então, feito isso, montando uma cadeia, vocês já devem estar aí imaginando que a coruja ela não se alimenta só do sapo, enfim, ela pode ter outros animais. Então, quando eu tenho várias cadeias, eu formo uma teia. Nesse mesmo exemplo que nós estávamos falando sobre a cadeia alimentar, eu posso inserir outros indivíduos. Por exemplo, o coelho, ele é um animal herbívoro. Então, do mesmo capim, o coelho pode estar tirando sua fonte de alimentação e eu posso abrir uma outra cadeia aqui, A raposa, ela come, ela se alimenta de um coelho. E aí, raposa é um animal de topo de cadeia, quando ela morre, ela vai sofrer a ação dos decompositores. Eu poderia ter uma outra cadeia aqui, o capim, quem se alimenta do gafanhoto, do capim, o sapo do gafanhoto. Eu poderia colocar do sapo, no caso, a raposa, ela também poderia ir estar fazendo o sapo como uma presa. Então, quando eu tenho várias cadeias interligadas, então aí eu vou formar o que a gente chama de uma teia alimentar. No caso, são relações baseadas na questão de nutricional e também na questão de transferência de energia. Lembrando a vocês que a energia ela é perdida, ela é unidirecional e ela não retorna no ecossistema. Espero que vocês tenham compreendido. Até um próximo encontro.